Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, sexta-feira, 12 de janeiro. Mais uma vez agradecendo o carinho, a gentileza e generosidade de permitir que o Pensando entre na casa de vocês, procurando sempre trazer assuntos de interesse da nossa cidade. Bem, o convidado desta noite é um dos mais experientes nomes públicos da nossa cidade na atualidade. Ele já exerceu os principais cargos no Legislativo e no Executivo friburguense, e hoje é o atual superintendente regional de Dois Rios, que é a representação do Instituto Estadual do Ambiente na região. Quem é antenado aí na política ou no dia a dia da cidade, quem é ele? Quem não sabe vai esperar um pouquinho mais. Vamos conversar com ele sobre o cargo que ele vem exercendo e em condição de importante nome público, né, como ele está vendo o momento político e perspectiva para as eleições de outubro. Minha gente, nós estamos aí no ano eleitoral, não é? Enfim, esse é o tema do programa desta noite. A sua atuação no INEA, a sua avaliação sobre o nosso momento político e perspectiva sobre as eleições de outubro próximo. Mas antes, aqueles recados iniciais, começo falando dos aniversariantes. É a primeira na família TV Zoom. Próxima terça-feira, será a vez da Eleni Santana, a Lili, como é carinhosamente conhecido, comemorar o seu aniversário. Um abração para tudo de bom pela sua data festiva. Vamos falar do burguense aniversariando por esses dias. Primeiro falo no domingo, dia 14, será a data festiva para o terapeuta holístico Alexandre Pena. Um abração para Alexandre Pena pelo aniversário no dia 14. Quarto, dia 17, será a data festiva para a conceituada assistente social Margarida Leão, a Margot, como muita gente a chama. Um abração para você, Margarida, tudo de bom, muita felicidade. E, por fim, na quinta-feira, dia 18, será a data festiva para o Éder Dias, conhecido no nome da Rádio Nova Friburgo AM e assessor parlamentar, aí trabalhando com Cristiano Guenin. Vamos agora para as minhas utilidades públicas. Começo falando da APAI, sempre falo da APAI, são os dados da telinha, da APAI na telinha. Eu sempre falo, colaborar com a APAI é colaborar com Nova Friburgo. Para quem não conhece, não sabe o que a APAI faz, faça uma visita e vocês verão que vale a pena ajudar a APAI, porque estará ajudando Nova Friburgo. Vamos agora para o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. Importante, temos esse número sempre à mão, porque é uma forma de auxiliar a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Lembrando que você também pode utilizar o WhatsApp da Polícia Militar, que é o 981 o 325273. Tá bom? Hoje eu fiquei de ver que me parece que o outro número que nós estamos informando aí, que é o de iluminação pública, mas eu vou pedir para não botar não, porque eu estou com dúvida se esse número está certo. Marconi, no final, eu quero ver o número que está aí para confirmar. Então, hoje não tem o número da iluminação pública, apesar que a iluminação pública em Friburgo também está muito complicada, né? Está muito precária. O novo secretário de Serviços Públicos sabe disso, inclusive eu já conversei com ele a respeito, ele sabe que a iluminação pública é um problema sério. Mas eu não vou colocar o número que eu estou com dúvida, não parece que eu estou com um número e a técnica está com outro. Deixa eu confirmar. O outro número eu parei de dar. Esse número eu comecei a oferecer a vocês a partir de um pedido do ex-secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, o Haroldo. Mas eu não dou esse número porque nós não temos ordem na cidade. Então, uma secretaria que diz que é da ordem, mas não provê ordem, não pode ser chamada de secretaria da ordem. E a mobilidade urbana, a atuação é muito precária. São poucos agentes, enfim, muito precária mesmo. Então, enquanto a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não der ordem na cidade e não cuidar da nossa mobilidade, não tem número não, tem crítica, só isso. Ação Social Anchieta, também é outro importante trabalho que se faz lá em São José, através da creche Berçário São José. Essa creche presta um relevante serviço à comunidade de conselheiros, são muitas mães que só conseguem trabalhar graças ao trabalho da creche. E ela precisa da ajuda, estão os dados na telinha aí. Mas se a pessoa quiser ajudar também e não quiser
depositar, não puder depositar, é difícil, pode também oferecer produtos de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na sede da creche Berçário São José, que fica na rua José Ernesto Quinucci, número 53, em Conselheiro, pertinho do Big Blue. Vamos agora para os meus recados, né? Nem recado, aquele resiste que eu chamo. Recado é tudo isso, né? E eu vou continuar com a chamada ladainha do bueiro entupido na Ponte da Saudade. Eu comecei com essa ladainha no início de dezembro, vou continuar. Vocês estão vendo aí na telinha que eu até recebi umas fotos do morador que mandou as iniciais com o tempo seco. Eu vou botar na máquina também para mostrar semana que vem. A única mudança é que em vez de água tem mais mato, né? Água, mas isso está lá. Esse bueiro que não é bueiro, ele está na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 1777. Pode tirar, Marconi. Esquina com a rua Noêmia Moreira Erdi, na Ponte da Saudade. Como eu já disse aí, esse é um bueiro que vai fazer 15 anos. Vai comemorar, provavelmente. Já passou desde o governo Saudade Braga e não sai. E o que eu sei é que o bueiro não sai porque tem uma galeria, uma pequena galeria que tem que ser consertada também. E entra governo, sai governo e continua essa vergonha lá na Ponte da Saudade. Pelo que eu sei, tem um administrador na Ponte da Saudade. Eu fico perguntando ao administrador, será que ele se sente confortável vendo esse bueiro aí que vai completar 15 anos, já completou? Bem, eu apadrinho o bueiro, vou ficar perturbando. Eu sei que tem que consertar o bueiro e consertar a galeria. É uma galeria pequena, só não conserta por omissão, tá bom? Vamos agora para uma outra situação que eu falei aqui no dia 22 de dezembro. No dia 22 de dezembro eu exibi algumas fotos mostrando um buraco que se formou na esquina das ruas Pará e Maranhão. Isso, está vendo? Esse é o buraco. Esse buraco, quando foi tirada a foto, foi um telespectador, que eu não sei se ele me autoriza a falar o nome dele, não. Se ele me autorizar, até falo. Mas como ele não me autorizou, pode falar? Foi o Pablo Machado, nosso colega aqui da TV Zoom, que mora ali perto. Ele tirou essas fotos no meados de dezembro. Esse buraco já estava lá há mais de 2 meses. Tá vendo? Pode continuar. Eu falei aqui no programa, eu sei que os moradores reclamaram na prefeitura, reclamaram na subprefeitura de Olaria e Cônego. Pode continuar. Pois é. Aí veio, não fizeram nada, não consertaram nada, o buraco estava sem sinal, nem sinalização tinha. Aí isso aconteceu agora no início de janeiro, vocês estão vendo aí. Um carro caiu dentro do buraco. Claro, um buraco não sinalizado, alguém não viu, caiu, né? Pode continuar. Está aí o carro. Claro, prejuízo para o motorista. Vocês estão vendo, volta a foto anterior. Isso. Não tem sinalização nenhuma. Quer dizer, como é que o motorista vai descobrir que tem um buraco se ele não está acostumado, às vezes, com a via? Certamente, esse motorista aí teve prejuízo. Provavelmente, danos no veículo, perdeu tempo. Enfim, prejuízo na certa. Por que teve um prejuízo? Porque a prefeitura foi omissa numa das principais ruas de Olaria, simplesmente não cumpriu. Agora ela está mostrando aí, ó. Depois que... Nós vivemos no país, né, que é assim que funciona, infelizmente, muitas vezes, né? Depois que a porta é arrombada, aí bota a tranca, né? Depois que o carro caiu no buraco, a prefeitura foi lá e fez isso aí, tá vendo? Pode continuar mostrando. Mas vocês estão vendo o seguinte, foi tapado na meia boca, né? Eles pegaram, tacaram terra, né? Não asfaltaram, até porque a gente não entende. A prefeitura tem uma usina de asfalto que não funciona, não sei porquê. Vai explicar, tem uma usina de asfalto moderna, mas, não, como diz o outro, não asfalteia, né? Hoje eu passei ali eu fui estacionar meu carro ali por perto, tem 2 funcionários da prefeitura limpando o buraco ali. Quer dizer, tomara que seja para fazer direito, né? Que eles fizeram um paliativo. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte, por que se a prefeitura fechou, é porque tinha condição de fechar o buraco. E eu pergunto, por que teve que esperar um carro cair lá dentro? Por que não fechou antes? Eu fico me perguntando, por onde anda o subprefeito de Olaria Cônego? Ou o secretário de obras? Será que não tem gente na rua para ver isso? Agora, o que o motorista sabe, se ele teve prejuízo, não importa, danos ao veículo, deixou de cumprir um compromisso, está na hora de acionar a prefeitura, pode demorar a receber, mas vai receber.
Agora, isso fica claro o seguinte, mostra como a prefeitura, às vezes, é omissa nas questões dela. Que se tapou o buraco, por que não tapou antes? Foi preciso cair um carro lá dentro? Agora, do mesmo jeito que foi um carro, foi só danos materiais, podia ter sido alguém, podia ter sido uma pessoa, podia ter se ferido, até morrido ali, porque de repente como cai, né? Então são essas coisas, esse dia a dia que a prefeitura tem que aprender a cumprir. A gente sabe que fazer o grande é difícil, mas o pequeno tem que fazer parte da vida. É um exemplo que eu dou sempre aqui. Eu sei que hoje não cabe muito, porque a maior parte das mulheres trabalham fora. Mas aquelas que ainda trabalham em casa, e trabalhar em casa é trabalhar muito, a gente sabe disso, as mulheres realmente dão de 10 a 0 na gente, nos homens, né? É aquela mulher que sai de casa, quando o marido sai para trabalhar, avisa que a lâmpada da sala está queimada e a geladeira pifou. Tem que comprar outra. Se ele chegar no final do dia sem a geladeira, ela vai entender. Agora, sem a lâmpada, não. Então, a prefeitura tem que fazer esse dia a dia, essas coisas simples. Tapar o buraco, trocar uma lâmpada. Isso é do dia a dia. Eu lembro que sempre o doutor Heródoto cansou de falar. O prefeito tem que cuidar da sala, manter a sala arrumada. Então, é isso aí que tem que falar. O grande recado que eu quis mostrar nessas 3 fotos é esse. Se a prefeitura tapou o buraco depois que o carro caiu, por que não tapou antes? Precisa cair o carro? Bem, isso posto, vamos ao convidado da noite. Como eu disse a vocês, é um experiente homem público da nossa cidade, um dos mais experientes atualmente. E ele vai falar sobre a sua atuação no INEA, a sua avaliação sobre o nosso momento político e perspectiva sobre as eleições de outubro próximo. É o nosso querido amigo, sempre aqui presente no Pensando, Rogério Cabral, que é o superintendente regional 2 Rios do INEA. Obrigado, Rogério, por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores. Saudar também aqui toda a equipe técnica aqui da TV. É um prazer, Modesto, poder estar aqui com você novamente. Obrigado pelo convite. Espero poder responder e tirar todas as suas dúvidas e também da nossa população. Bem, aproveito para agradecer também a equipe técnica que está comigo, o Marconinho lá em cima, e meu querido amigo Pablo Machado, flamenguista cansado. Esse ano eu acho que ele falou que vai mudar de time. Eu acho que ele vai fazer assim. Ele está cansado de sofrer com o Flamengo dele. Enfim, vamos ver. O Rogério também sofre com o Flamengo dele. Mas foi que sofreu menos, pô. Ainda fomos campeão carioca. Você disse que o campeonato carioca tem valor? Disputamos 2 final, pô. Ah, mas o flamenguista não gostou, não. Falou que foi pouco. Não, acho que queria mais, com certeza, né? Vamos ver. Vamos ver o que eles vão arranjar agora sem Rueda, né? O pessoal está falando que o Carpegiani foi campeão em 81. É verdade. Só que tinha uma diferençazinha, né? Muito. Tinha Zico, tinha Andrade, tinha Tita, tinha Leandro, Júnior, Raul. Lá tinha o time que fazia o técnico. É isso aí. Eu quero ver uma coisa, eu vou tirar leite de vaca premiada, outra coisa é tirar leite de pedra. Vamos ver isso aí. Mas, Rogério, vamos lá. Você está no seu cargo pouco mais de 6 meses, não é? Isso, eu entrei em junho. Em junho, ou seja, 6 meses. Dá para fazer já um balanço do que você... como é que foram esses 6 primeiros meses? Você está se sentindo confortável lá no carro? Muito. Hoje estou, Modesto. No início eu entrei preocupado, né? Eu não sou da área ambiental, não sou técnico, enfim, eu não tinha um conhecimento profundo sobre aquilo que eu ia fazer. Tanto que eu fui convidado e eu resisti no primeiro momento ao convite. E aí, ao participar de algumas reuniões no Rio de Janeiro, né, e aí eu fui entender o que o presidente, na época o André Correia, secretário, queria. Né? Eles queriam um gestor com capacidade de diálogo que pudesse estar conversando com os empresários, com os prefeitos, né, com a população de modo geral, e fazendo uma análise, né, dos processos e vendo como aqueles processos poderiam andar. Eram mais de 1000 processos ali internamente e uma meta a ser cumprida e que estava com dificuldade, nós estávamos com atraso nessa meta. Quando eu fui e conversei, eu senti que eu poderia atender essa expectativa, né, do INEA. E aí participei de vários cursos no Rio de Janeiro, o que era o INEA, o que eu iria fazer, qual era o meu papel, qual era o meu trabalho, e assumi o cargo. Assumi, e no momento assim que estava muitos confrontos internos dentro da superintendência. Conseguimos acabar com tudo isso, conseguimos organizar a casa, né, superamos a meta, eu bati a meta anual ainda com sobra, né, e começamos um trabalho agora em janeiro, né, com a equipe super animada. Tanto que a meta a ser cumprida ali é de, no mínimo, um processo por dia. Né? Se eu fizer um processo por dia,
eu estou batendo a meta que tem hoje o INEA. Para você ter uma ideia, ontem eu fechei 51 processos, com 11 dias. Então a equipe está interessada, está afinada, está tendo diálogo e a gente está avançando muito. E com isso a gente está conseguindo, Modesto, ajudar a população. Porque eu estou liberando processos ali de 2000, de 2001, de 2002, até de 99 eu já liberei processos ali. Sem risco de passar por cima da lei, sem nada? Nada, seguindo a regra, seguindo a lei. O que acontece? É um número de processos muito grande. Então o processo chega ali, e antes acontecia uma coisa que hoje não acontece mais. Você chegava lá para cadastrar um processo seu, fazer um pedido de um processo. E você ia lá e abria o processo com falta de documentos. E aí aquele processo não mandava porque estava faltando documento seu. E aí você tinha um protocolo na mão, olha, eu tenho o protocolo do INEA, o processo não está andando. Só que o processo não mandava também porque tinha falha da parte também, né, da pessoa do interessado. Hoje não. Hoje a nossa regra lá é o seguinte, só abre o processo com a documentação em dia. Se você for lá hoje para abrir um processo, junto com a pessoa que abre vai ter um técnico. O técnico vai olhar. Se seus processos tiver todos com toda a documentação, ele abre. Se não tiver, você vai voltar, vai arrumar a documentação para entrar. Porque aí eu vou conseguir cumprir o prazo. Entendeu? Então eu estou pegando esses processos antigos, estou ligando para as pessoas. Quando eu não ligo, também muitos estão indo lá procurar. Aí eu pego aqueles processos, vejo o que está faltando e a gente está conseguindo avançar. Muitos desses processos, eles não são nem resolvidos aqui, eu tenho que encaminhar para o Rio. Porque às vezes a equipe técnica que vai dar despacho naquele processo, ela não está aqui na Superintendência de Friburgo. Ela está lá na capital, na sede. Aí eu encaminho para lá e, no mínimo, uma vez por semana, eu estou indo ao Rio com o número desses processos e fazendo um acompanhamento. Então, hoje, Modesto, eu posso dizer, a casa está 100% arrumada? Ainda não. Porque para ela estar 100% arrumada, eu preciso estar com 100% dos processos que estão lá, principalmente aqueles que já passaram do prazo, feita a licença, ou negada a licença, ou arquivado. E isso eu pretendo fazer até o meado do ano. Se Deus quiser, até o meado do ano, nós vamos estar com a casa enxuta e respondendo todos os processos dentro do prazo. Mas você não está fazendo só processo. Esse dia mesmo eu vi umas imagens aí, tanto na TV, jornais, você lá na Avenida Roberto Silveira, lá plantando árvores. Tem outro serviço do INEA que eu não sabia nem que o INEA participava disso. Porque ali aquele projeto, né, da recuperação do rio, toda aquela obra de encosta, desde ali, da onde desemboca o Dantas até aqui em Duas Pedras, é um projeto do INEA, com um recurso do governo federal, do Ministério das Cidades, e a contrapartida que era para ser do governo do Estado, hoje é do INEA. Né? Porque teve um período, enquanto eu era prefeito, que esse processo parou a obra. Aí nós fomos para Brasília, na época ainda era o ministro Kassab, que era presidente do meu partido na época, fui eu e o André Corrêa para lá, brigamos, lutamos, conseguimos liberar o recurso federal. E a contrapartida do governo do Estado, o governo não tinha, né? O INEA conseguiu tirar um recurso do próprio INEA e bancou a contrapartida. Então a obra, ela terminou agora, né? Aquela obra ali pode dizer que já terminou, com o recurso do Ministério das Cidades e do INEA. E o plantio das árvores foi uma solicitação minha já como superintendente, ao André Corrêa, ao presidente hoje do INEA, né, o Marcos de Almeida Lima, e foi feita uma licitação pelo INEA, né, então é o INEA que está fazendo também aquele plantio das árvores. E aí, na semana passada, né, eu fui lá dar início ao plantio, né, foi alguns vereadores, e eu plantei a primeira árvore ali, né, naquele trajeto ali de cerca de 3 quilômetros, que vão ser todo esse trecho vai ser feito o plantio. São cerca de 760 árvores, entre árvores e algumas, né, de flores também. Né? Então todo esse trecho vai ser reflorestado ali com árvores da Mata Atlântica da nossa região. Então você vai ter um cinturão ali que quando você for para Conselheiro, ou quando você vir de Conselheiro, daqui a alguns anos mais, você vai ter uma imagem de que você estivesse passando por dentro da Mata Atlântica, porque são árvores da Mata Atlântica da nossa região. O que a gente espera é educação da população, que não destrua as árvores. Porque aqui no Brasil é fogo, né? A gente sabe que a grande parte, ou talvez a maioria da população, é de gente educada, mas tem uma turminha que é brava, né? Então eu espero
que os educados não deixam os não educados arrebentar essas árvores. E ali, Modesto, além dessas árvores, vai ser plantada também, ali onde era o antigo JJ, que tem aquela maior, ali vai ser plantado vários pés ali de bucanville, né? Então vai ter muitas árvores assim que vão florescer em determinados períodos, que vão embelezar aquela região. E ali também, onde era o JJ, ali naquele local ali, vai ser colocado também uma academia, né, pessoal, hoje academia para terceira idade, né, que é uma academia ao ar livre, que assim que tiver tudo concluído ali a obra, vai ser instalada essa academia também através do INEA. Rogério, a gente viu que logo que você recebeu o convite, e mesmo quando você já tinha assumido imediatamente a sua posse, muitas vozes contrárias, né, dizendo que Rogério Cabral não estava preparado para o cargo, que não tinha nada a ver com a área ambiental, que estava respondendo processo ambiental, enfim. Você foi bastante criticado por assumir esse cargo, né? Somente nas redes sociais. Passado um pouco mais de 6 meses, você acredita que você já conseguiu reverter, pelo menos em boa parte, essa expectativa negativa que alguns tinham a respeito do seu desempenho? Se algumas continuam, como é que você está lidando com isso? Eu posso dizer que eu calei a boca deles, mas a grande maioria daquele pessoal ali eu não vou conseguir reverter nunca. Até porque é aquela mesma equipe, Modesto, que sempre é contra tudo que eu faço. Né? Aquela equipe política de Friburgo, aquele grupo que não aceita o Rogério Cabral por ser um cara do interior, por ser um produtor rural, que foi vereador por 4 mandatos, que foi deputado por 2 mandatos e que chegou a prefeito da cidade. É aquele mesmo grupinho, aquele grupinho de esquerda que tudo que eu faria, tudo que eu tentei fazer pela cidade, eles eram contra. Né? Você vê hoje aí, às vezes eu fico acompanhando algumas falhas, né? Porque todo governo tem acertos e tem erros. E eu fico vendo alguns erros do atual governo, e você vê esse pessoal na rua, na porta da prefeitura. Quer dizer, eu comecei o governo com aquele tal de CEP, né, que depois eu consegui até desmascarar eles na justiça, na porta da prefeitura, ali me agredindo, me xingando o tempo inteiro, né, porque não tinha aumento. Você vê, teve algum aumento para servidor até agora? Não teve nada. Servidores estão aí ganhando menos de um salário. Eu dei aumento real, dei tudo. Cadê esse povo? Então é aquele mesmo grupinho ali, né, que sempre foi contra tudo, que tentou me atrapalhar os 4 anos, que tentou me impedir do meu trabalho no INEA. Então, eu acho que eles tiveram que calar a boca, porque viram que eu entrei ali, que eu estou fazendo o meu papel, estou cumprindo a lei, tudo que eu faço ali é dentro da lei, né? E hoje a Superintendência de Nova Friburgo, ela está sendo avaliada como uma das melhores do Estado. Não quer dizer que eu sou a melhor, mas entre as melhores, a de Nova Friburgo também está. Por cumprir ali a meta, por cumprir as nossas obrigações, e esse é um compromisso meu com a equipe dali, porque nós temos ali bons técnicos. Né? Eu não sou técnico, eu não vou dar parecer em nenhum processo. Quem dá o parecer são os técnicos. E eu vou avaliar o parecer do técnico e vou avalizar. Né? Então, já teve algum parecer lá de eu ter chamar o técnico e discutir, porque às vezes eu discordava daquele parecer. Então, ou eu convenço o técnico, ou o técnico me convence, para que eu possa dar licença ou não. Então, isso faz parte do meu trabalho, né? Mas hoje, Modesto, eu posso me dizer que eu me sinto orgulhoso pela equipe que eu tenho aqui em Nova Friburgo e pelo trabalho que eu estou conseguindo desenvolver. E isso fez com que aquelas pessoas calassem a boca e não falassem mais nada, porque estão vendo o trabalho acontecer. Bem, o Rogério está falando algo, vocês sabem muito bem que depois de mais de 15 anos, num programa que lida com política, eu conheço a política de Friburgo muito de perto, né? E a gente sabe, quem acompanha de perto também sabe que grupo é esse que ele está falando. Esse grupo, na eleição de 2016, teve candidato. Eu lembro que conversando com um dos membros desse grupo, faltando aí, eu não vou dar o nome do grupo, mas quem é internado sabe. Faltando uns 15 dias antes da campanha, eu tinha pesquisas na mão que mostravam que esse grupo não ganharia a eleição. Eu falei, vem cá, mas vocês estão falando uma coisa, mas as pesquisas mostram outra coisa. A resposta de um importante membro do grupo, Modesto, se a gente perder, mas Rogério Cabral perder também, tá bom. Ou seja, é um problema de rixa interna. Sei lá, eu sei que o Rogério e essa turma aí tem uma bronca aí entre eles, não sei como é a explicação qual é. Mas quem acompanha sabe quem eu estou falando. Isso tem um pouco a ver com criador e criatura, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, na volta nós continuaremos a nossa conversa com o Rogério Cabral, tá bom? Estreia em março, o novo programa da TV Zoom.
Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Bem, estamos retornando à nossa conversa hoje com o Rogério Cabral, que é o superintendente regional do INE na nossa região. Rogério, todo mundo sabe, né, está careca de saber aí que o governo do estado vem enfrentando uma dificuldade muito grande. Eu não vou falar nem no aspecto moral, né, com esse governador na cadeia, né, mas principalmente de falta de dinheiro. Tá? Aí até hoje os funcionários não receberam ainda 13º, até do ano passado. Enfim, a dificuldade do Estado em dinheiro é muito grande. Claro, você está num órgão do Estado. Até que ponto essa falta de dinheiro vem atrapalhando o seu trabalho? Como é que você vem enfrentando isso? Modesto, a gente precisa ter muito diálogo com a equipe, porque as pessoas que hoje têm o seu salário, trabalham e contam com aquele salário para comer, para pagar suas despesas, né, dos filhos, da família, né, às vezes aluguel, conta de luz, conta de água, e chega no dia 30 ali, vence o mês, chega no dia 5, né, o 5º dia útil do mês seguinte, não tem o salário na conta, isso é muito difícil. Então você precisa ter diálogo com esse servidor e você entender os problemas dele, para que você não tenha um problema maior dentro do trabalho, para que ele não traga os problemas pessoais dele, o familiar, para dentro do seu trabalho. Então, isso eu tenho tido essa conversa ali muito com o nosso pessoal, mas, como eu disse, a equipe é muito boa. A equipe é boa, é uma equipe comprometida, né, com o trabalho, e a gente tem procurado sempre, através desse diálogo, chegar a um consenso sempre. Porque você imagina o seguinte, já houve dias ali da pessoa chegar para mim, Rogério, eu não tenho dinheiro nem para vir trabalhar amanhã. Eu não tenho como pagar a passagem. E aí, eu vou dizer que o cara tem que vir? Vai vir como? Se ele morasse a 100 metros ou 1 quilômetro do serviço, tudo bem. Mas se ele mora aí a 5, às vezes 10 quilômetros do trabalho, como é que ele vem? Então, já teve casos ali de eu ter, às vezes, que contribuir na passagem, entendeu? Ou você tem que entender, né, e trocar horário. Né? Já teve casos ali, o seguinte, olha, você faz o seguinte, você vem 3 dias na semana, e os dias que você vier, você cobre esse horário dos outros 2 dias, para você não ter que gastar passagem todos esses dias. Então, isso já houve, não com todos, mas com alguns funcionários que teve essa dificuldade. Então, você precisa ter esse jogo de cintura para fazer com que o funcionário cumpra a sua carga horária e você não coloque ele contra a parede ali, perdendo o dia, né? E ele possa ter perca, inclusive, no seu próprio salário. Então, esse diálogo e essa compreensão precisa ter entre o chefe e os seus subordinados. E questão em relação ao equipamento, falta, por exemplo, falta de toner para impressora, o carro não pode ir para a rua porque não tem combustível, vocês enfrentaram isso? Às vezes acontece, combustível não, né? Carro e combustível a gente tem conseguido. Material, às vezes, falta. Né? Teve um dia desse, por exemplo, que faltou papel, faltou envelope, mas aí, como eu sempre tenho no meu escritório também, eu sempre tive um estoque lá desse material, eu fui lá, peguei envelope, peguei papel, trouxe, né, cumpri. Aí chegou, agora hoje nós estamos abastecidos. Hoje eu não tenho esse problema para iniciar o ano. Mas final de ano é sempre aquele negócio, às vezes acabou o material, aí a licitação está sendo feita já para o ano seguinte, mas hoje nós estamos equipados, nesse momento eu não tenho problema.
A gente sabe que a situação é complicada e eu não sei quando é que a gente vai sair dessa lama no estado do Rio de Janeiro, que não é só um problema do estado, eu reconheço. Você vê lá no Rio Grande do Norte, policiais em greve. A verdade é que os governadores dos estados não se prepararam para viver ano de vacas magras. A legislação brasileira hoje concentra muitos recursos da União. É uma covardia que se faz, isso aí os nossos deputados e senadores são responsáveis por isso, e a população porque não briga contra eles. Nós vivemos no município, o dinheiro tinha que estar mais dentro do município, no estado, menos na União, mas é o contrário, para que todo mundo lá de pires na mão pedindo dinheiro a seu tempo. E os impostos, mano, Modesto, os impostos, eles são pagos e arrecadados no município. Né? Quer dizer, esse recurso vai para Brasília e depois ele volta para cá num pinga-gota. Pinga-gota ainda tem que pedir, está pedindo a benção. E você vai com o pires na mão e muitas vezes você volta com o pires de volta vazio ali, porque você não consegue trazer nada. Isso só vai mudar o dia que nós, população, formos para a rua a querer mudar isso. Porque se depender dos senadores, deputados e o presidente da República, os ministros, não vai acontecer nunca. Rogério, você querendo ou não, você é um homem público, né, um político importante. Você já exerceu o mandato de vereador por várias vezes, foi presidente da Câmara, foi prefeito, deputado estadual, enfim. Você é um político e a gente reconhece isso em você. A gente sabe que, pela sua passagem na Alerj, você tem uma boa relação com muitos deputados de lá, não é? E quem acompanha o noticiário da Alerj sabe que a Alerj anda muito queimada, né? Notadamente depois daquela frustrada tentativa de proteger o Pisciani, o Albertazzi e o Paulo Melo, né? Esse time queimado da Alerj, de certa forma, incomoda você? Essa sua ligação com esses deputados, as pessoas cobram. Ah, Rogério, você é amigo dessa gente. Como é que você lida com... você está num cargo estadual. Como é que você lida com essa questão? E você, por exemplo, eu sei que você é amigo de alguns deputados. Você acabou de falar o nome da André Correia, que saiu queimado nesse filme, porque ele foi o autor da bendita... né, eu não sei qual foi o instrumento legal que eles usaram para tentar salvar. Eles atropelaram, Aline, porque a votação poderia ter sido legal, né? Mas ela se tornou imoral. Por quê? Porque eles acabaram atropelando tudo, né? Porque eles poderiam ter feito aquela votação, mas eles teriam que encaminhar para a justiça e a decisão final seria da justiça se soltava ou não. E eles acabaram atropelando tudo, foram lá diretamente, soltaram, quer dizer, eles impuseram um poder que não era deles, né? Então, poderia ter sido legal, mas se tornou imoral, né? Então, foi o que aconteceu. Mas, Modesto, eu lido com muita tranquilidade com essa situação. Até porque existe aquele velho ditado, né? Quem não tem rabo preso não tem que se preocupar. Então, eu posso deitar e dormir muito tranquilo, não tenho que ter nenhuma preocupação. Amizade eu tenho. A amizade não quer dizer que por você ser amigo de alguém que é corrupto, de alguém que não tem uma conduta ou não tem uma moral, que você vai dizer que, por você ser amigo dele, que você também não tenha, né? Então, eu tenho uma amizade muito grande lá. Graças a Deus, eu deixei a amizade lá, desde o servidor ali, que fazia a limpeza do plenário, dos gabinetes, ao procurador da Alerj. Até hoje, quando eu chego lá, eu sou chamado de deputado, né? As pessoas me chamam de deputado até hoje. E fui amigo, né, do Paulo Melo, do Pisciani, do Albertazzi, os três que estão presos, e sou amigo da maioria que estão lá hoje. Muitos são novatos, eu não conheço, mas daqueles antigos ali, a maioria são amigos, e quando eu vou lá, que eu encontro com eles, sempre a gente troca algum diálogo. Mas eu não tenho nenhuma preocupação, não tenho por quê. Eu cheguei ali, eu procurei fazer meu trabalho, eu ganhei uma comissão que não era conhecida. Quando eu saí de lá, eu deixei como uma das melhores comissões da Alerj. Nunca participei de grupo fechado ali. Rogério Cabral pertence a esse grupo aqui, grupo ali ou grupo lá. Eu pertencia à base do governo. Votei na época lá com o governo, até porque eu buscava apoio para a minha cidade e para a minha região. E se eu fosse um deputado lá contra o governo, contra todas as ações do governo, também eu não conseguia trazer nada para a minha região. Então, não votei nada de ilícito na minha época, não tenho tranquilidade com a minha conduta, né? E, recentemente, agora no final do ano, Modesto, eu fui fazer um levantamento aí da minha vida e falei, eu quero virar o ano de cabeça erguida. E aí eu tive as minhas contas aprovadas do último mandato, agora. O TCE eu sei que aprovou. De 2016. Né? A maioria das contas lá estão sendo reprovadas. Ontem, por exemplo, reprovaram, me parece que mais 4 contas de 4 municípios.
né, as contas de Nova Friburgo foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, as 3 primeiras aprovadas pela Câmara, essa ainda precisa ser aprovada pela Câmara Municipal. Mas já tive a aprovação... Mas tem parecer favorável do Tribunal de Contas. Então, isso que já eu entendo que é o principal... Que é o principal, né? Não acredito que a Câmara vai negar se um órgão técnico ali analisou e aprovou. E tive a oportunidade, Modesto, de tirar todas as minhas certidões, estadual, né, federal, a do TRE, né, que é eleitoral, todas as minhas certidões em dia. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou, né, um cidadão ficha limpa, né, com a cara limpa, com tranquilidade. Entrei na prefeitura pela porta da frente, saí pela porta da frente, entro na Alerj pela porta da frente, saio pela porta da frente, tenho a maior tranquilidade do mundo. Então, isso não me atingiu e eu tenho tranquilidade para dizer isso aqui ou em qualquer lugar. Você está falando em Alerj, você está falando do trabalho que você fez lá, você passou por 2 mandatos lá, não é? E, claro, as especulações, aí nós teremos eleições agora em 2018, muito se especula sobre seu nome como possível candidato a deputado federal ou estadual, né? Há cerca de 6 meses, quando você esteve aqui, logo após a sua posse, né? Eu lhe perguntei se fazia parte dos seus planos ter o seu nome na urna em 2018. Você, na época, disse nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, né? Agora nós estamos já no ano eleitoral, né? Já vem as convenções aí para as eleições. E eu volto a perguntar, passados 6 meses, mudou alguma coisa? Você se imagina como candidato a deputado, seja federal ou estadual? Está pensando, não vai ser? Como é que é? Olha, Modesto, a política brasileira, ela passa por um momento muito difícil. Eu estou na vida pública há 25 anos, desde 92. E eu ainda não tinha visto um momento tão difícil para os políticos como o momento que nós estamos vivendo. O período em que eu fui deputado, que eu fui vereador, né, você chegava numa reunião, numa festa, num casamento, num aniversário, num velório, enfim, aonde você chegasse, quando chegava, as pessoas diziam, oh, chegou o vereador, chegou o deputado, chegou o prefeito. Hoje, a marca é o contrário. Quando chega um político em qualquer local hoje, a imagem é a imagem de um bandido, né? E, ó, chegou um político, chegou um bandido, chegou um corrupto. Por quê? Porque a grande maioria dos políticos hoje fizeram com que essa imagem se tornasse negativa. Então, isso está fazendo, Modesto, com que os políticos de bem hoje pensem se vale a pena você colocar o seu nome novamente, né? Então, eu posso te dizer que hoje eu tenho uma pressão muito grande do partido, para que eu venha, eu tenho uma pressão popular, tenho uma pressão dos grupos que sempre me apoiaram, dos prefeitos da região, de vereadores que me apoiaram nas outras eleições, me procurando, querendo que eu venha. E eu tenho participado de reuniões, eu tenho ido. Então, eu posso te dizer o seguinte, eu sou um pré-candidato para deputado estadual, mas que ainda vou definir até o final desse mês de janeiro. Eu só vou definir se sou realmente, né, se eu vou colocar meu nome, depois de uma reunião com a minha família e a gente avaliar todos esses pontos. Porque hoje está desanimar, né? Eu acredito que vai ser uma das eleições com o menor número de votos válidos, né? E o problema não é esse, eu não tenho medo desse desafio, eu não tenho medo de encarar a população e pedir voto, né? Porque tem gente que tem medo de ser político, eu não tenho medo, eu tenho coragem, né? Eu gosto da política e eu vejo que eu posso ajudar, pela experiência que eu tenho a nível de estado, a nível federal, pelo que eu já fiz, né, pela cidade, pela região. Então, a minha experiência hoje, eu tenho certeza que eu posso ajudar muito. Mas eu vou fazer uma reunião com a minha família, porque hoje a família de um político sofre muito. Eu vejo, né, o que as pessoas falam pelas redes sociais, o que as pessoas falam em reunião. Então, às vezes, o político ele acaba não ouvindo tudo aquilo que a população fala. Mas a família do político sofre muito. E hoje eu estou vivendo num momento assim, muito bom. Eu sempre tive uma convivência muito boa com a minha família sempre me apoiou muito, mas hoje eu estou vivendo numa paz tão grande, né, com a minha família, né, e com meus amigos, com tudo que eu faço, que hoje vale a pena eu refletir sobre isso. Então, até o final de janeiro eu vou ter essa reunião e essa reflexão
para dizer se eu venho ou não. Mas eu posso dizer que eu sou um pré-candidato hoje. Eu não estou dizendo que eu estou fora da política. Eu estou dentro dela, eu gosto da política e eu tenho todas as condições para ser um candidato, né, nas próximas eleições. Vamos agora para uma pergunta técnica, se você responde, se você puder, né? Quando eu falei que isso é muito comum, as pessoas me pararem na rua, né, principalmente na quinta-feira, quarta, querendo saber quem é o convidado. Quando eu falei que era você, um telespectador me fez a seguinte colocação: Modesto, pede para o Rogério tirar a seguinte dúvida, que ele acredita que seja dúvida de muita gente, né? É que você mesmo falou de processo do INEA. Esse processo, na maioria das vezes, gera licenças. Sim. Licenças ambientais. O município, ele falou: Modesto, eu estou toda hora vendo a prefeitura saindo no jornal A Voz da Serra, que o município é que expede licença ambiental. Então, ele está querendo saber quando é que a prefeitura expede licença e quando é o Estado que expede licença. Tá. Veja bem, hoje a SUPRID, que é o INEA, a Superintendência aqui de Nova Friburgo, ela tem um trabalho hoje em 11 municípios, desde Friburgo até Santa Maria Madalena, Trajano, Sumidouro, Carmo, de parte do Carmo, essa região como todo aqui são 11 municípios. Dos 11, o único município que tem uma secretaria com capacidade técnica de fazer essa licença é o município de Nova Friburgo. Então, no período em que eu era prefeito, nós fizemos um convênio com a INEA e a prefeitura de Nova Friburgo hoje, ela tem a capacidade técnica de fornecer essas certidões ambientais. Então, a prefeitura hoje... É só Friburgo, então, só Friburgo. Na sua região, só Friburgo? Só Friburgo. Dos 11 municípios... Os outros municípios têm que ir ao INEA? Todos os outros 11 municípios têm que vir ao INEA. Tá? Então, o único que tem capacidade técnica de liberar essas licenças é o município de Nova Friburgo. Ele fez uma outra pergunta. Imagina que a prefeitura vai e emita uma licença ambiental e que os técnicos do INEA entendam que ela não seguiu os parâmetros legais, não está adequada. O INEA tem como intervir nesse licenciamento da prefeitura? Tem, mas geralmente o que a prefeitura faz? Ela hoje tem conhecimento de tudo. Até porque nós temos feito reuniões também com o secretário de Meio Ambiente do município e a equipe dele. E a gente discute ali, chegamos a fazer ata do que eles podem e devem fazer, do que eles não podem fazer. Né? Então, quando a prefeitura tem dúvida, ela manda o processo para o INEA, para que a gente dê o parecer. Né? Porque tem algumas questões, por exemplo, se você for legalizar um posto de combustível, você vai ter que ter a licença ambiental do INEA, a LPI, a licença para instalação. Né? Se você for fazer uma limpeza de um rio, uma dragagem, você vai precisar de ter uma licença do INEA. Então, a prefeitura, hoje, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas, de qualquer forma, se o INEA entender que está irregular, ele pode se envolver. Sim, geralmente, o que acontece? Às vezes, há muitas denúncias desses processos. E essas denúncias acabam caindo no Ministério Público. E o Ministério Público manda para o INEA, né, solicitando. Então, quando o INEA tem esse conhecimento, ou a gente faz o contato com a prefeitura, ou a gente pega o processo para ver, ou a gente responde para o Ministério Público do que está correto ou do que não está. Ou seja, mas no fundo o INEA, se quiser, então... No fundo, o INEA tem o poder, sim, né, de interditar a obra, de dar parecer contrário ou a favor. Que a prefeitura fez. Isso. A gente vai para um rápido intervalo, no retorno continuaremos essa conversa com o Rogério Cabral. Isso foi importante, essa dúvida, porque eu sei que esse telespectador está com processo de licenciamento na prefeitura, mas ele queria saber. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação.
Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos retornando, conversando com o Rogério Cabral. Ele falou algo em função dessa questão aí do telespectador da dúvida. O Rogério ele vai se colocar à disposição para quem tiver qualquer dúvida, né? Procurar lá no INEA. Isso, é importante isso, Modesto, que a população saiba que hoje, né, a superintendência ali, nós estamos ali, eu estou ali praticamente todos os dias, né, eu sou assim, quando eu pego um desafio, eu vou até o fim. Então, eu só não estou ali no momento que eu estou fazendo vistoria, porque às vezes eu como superintendente também, às vezes eu tenho que sair. Nós temos hoje um projeto do INEA Rio que se chama Olho no Verde. Isso é o satélite que passa por cima de toda essa região aqui. Então, de vez em quando, o satélite também identifica algumas áreas que precisam ser vistoriadas. Ou seja, você tem uma área hoje aqui que é uma mata. Daqui uma semana, o satélite passa e vê que aquela área ali foi descoberta. Eu recebo lá no meu gabinete, né, um comunicado e aí, muitas das vezes, eu tenho também que ir junto. Então, nesse período, eu saio para ir ao Rio de Janeiro, mas fora isso, eu estou ali direto e quando eu não estou, tem alguém. Então, se você tem dúvida hoje sobre você fazer uma obra, sobre você fazer um desmatamento, sobre você fazer um corte e a prefeitura te indicar para o INEA, antes de você dar entrada, procura a gente, tira as suas dúvidas, nós estamos ali para isso, para que você tenha o melhor atendimento e para que você possa fazer o projeto de acordo com as suas necessidades. O endereço do INEA aqui em Nova Friburgo é na Avenida Conselheiro Júlio Luiz Alves, 85. É a antiga fábrica de renda, naquele lado do antigo refeitório, né? Ali mesmo. Ali mesmo, é fácil de achar. E os telefones, aqui o Rogério está deixando aqui, tá? Se você quiser anotar, 2543-5261. 2543-5261. 2543-6252. 2543-6252. 2543-6017. 2543-6017. 2543-6073. 2543-6073. Mas é muito fácil. Entra no Google, o Google hoje resolve tudo isso. Né? Entra no Google lá, bota INEA Nova Friburgo, você vai chegar, endereço, telefone, tudo. Isso. Rogério, já estamos chegando ao final, mas você sabe que o Pensando tem sempre uma pergunta que é para justificar, né? Vamos lá, meu amigo. É a saia justa, né? Senão o pessoal fala, Modesto, você está muito bonzinho com todo mundo. Não é isso, eu não quero colocar ninguém contra a parede. Mas são fatos. Em entrevista que você concedeu à Rede da Democracia, a Rede da Democracia foi aquela rede que foi criada de forma muito feliz, na época pela TV Zoom, junto com a Jornal Voz da Serra e com a Rádio Nova Friburgo AM, que na cobertura das eleições, tanto da campanha das eleições passadas, né? Foi uma ideia muito interessante que eu espero que se repita. Foi um belo trabalho, eu participei dele. E eu lembro que logo depois das eleições você deu uma entrevista para a Rede da Democracia. Tinha saído o resultado, né? Você lembra, não sei se você lembra. Acabou o resultado, eu vim para cá. Aí você disse o seguinte, foi entregar uma prefeitura arrumada e com poucos problemas. A gente entende uma prefeitura arrumada, né? Que as coisas estão certinhas, poucos problemas que o outro futuro prefeito não vai enfrentar. Por exemplo, dívidas, dificuldades, descontrole. Pois é, você falou isso. Agora, no final do ano, o prefeito Renato Bravo, que tem usado as redes sociais, ao vivo e a cores, ele é muito difícil, você não consegue. Eu mesmo passei 2017, não consegui trazê-lo ao programa, não atende, é um direito dele, a gente convida. O Rogério Cabral, toda vez que eu ligo para ele, ele se coloca à disposição. Agora, o prefeito Renato Bravo tem o direito de não querer participar, mas eu pelo menos tentei. Não entendo por que ele não vai aos meios de comunicação, mas se ele acha que é bom assim, deixa ele cuidar da vida dele assim. Mas ele disse, num dos últimos, talvez o último postagem na rede social, o seguinte, num trecho. É um trecho de menos de 2 minutos, mas ele diz o seguinte. Abre aspas, o ano de 2017 foi muito difícil. Um ano de muita luta, de muita batalha, de muita determinação.
E nós conseguimos vencer. E vencemos por quê? Porque nós tínhamos uma dívida enorme para ser paga. Nós tínhamos uma preocupação com a questão fiscal do município e ela foi resolvida. Aí que eu falo, ele disse que foi um ano difícil porque tinha uma dívida enorme para ser paga, isso não tem nada a ver com uma casa arrumada. E questão fiscal do município que foi resolvida, isso também é problema. E aí, como é que faz? Você viu esse vídeo? Vi, prestei bem atenção, até porque eu procuro sempre acompanhar, né, os programas aqui da cidade. E eu vi ele falando, né, até ele falou também num programa de TV, que ele teve que pagar uma dívida ali de aproximadamente 30 milhões de reais do município. Né, agora, a prefeitura, Modesto, ela é como uma empresa, como a nossa casa. Né, você está comprando e você está pagando. Então, chega no final de um mandato, você tem ali dívidas pagas, mas você tem material que está chegando e que o vencimento ainda não é naquela data. O vencimento é dali a 30 dias, dali a 60 dias. Então, ficou, sim, algumas dívidas a pagar, alguns restos a pagar. Eu lembro que ficou ali também, né, uma questão de INSS, que precisava fazer também um acerto, né, como ele mesmo disse, em torno de 30 milhões de reais. Mas eu deixei em caixa, né, eu tenho 2 extratos que eu posso mandar para você aqui, foi uma pena que eu não trouxe hoje, mas posso te enviar isso para o próximo programa. Pode mandar que eu mostro. Eu tenho um extrato lá do dia 31, foi o dia que eu saí, a prefeitura com cerca de 78, 79 milhões em caixa. E no dia 2, quando a prefeitura abriu, com cerca de 82 milhões em caixa, que foi aquele dinheiro da repatriação que chegou na transição do governo. Então, ali alguns recursos carimbados e alguns recursos não carimbados. Mas desses carimbados também seria para cobrir algumas dessas dívidas que tinha ficado. Até porque eu não poderia deixar dívida se não tivesse recurso em caixa. A lei de responsabilidade fiscal impede. A lei de responsabilidade fiscal impede. Tanto que as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Né? Então, quer dizer, quando eu vi ele falando aquilo, eu falei, bom, ele teria que ter falado isso também, que tinha ficado recurso em caixa. E além disso, Modesto, né, eu vi que até bem pouco tempo agora, eu fazendo um levantamento pelo jornal que eu acompanho sempre, a média de licitação que a gente fazia ano era em torno de 120 a 130 licitação. Me parece que no ano passado houve em torno de 50 licitações só. Então ele comprou muito pouco. Para a Secretaria de Educação, principalmente, ele não comprou quase material nenhum. Ele trabalhou praticamente o ano inteiro com material que eu tinha deixado em estoque. A Secretaria de Saúde comprou-se alguma coisa, mas muito pouco. Né? Eu tenho fotos disso, eu tenho tudo documentado, do nosso almoxarifado, que é aqui na fábrica de renda que nós alugamos, cheio de material. Então, eles estavam usando aquele material. A usina de asfalto, né, que foi, para mim, foi uma das melhores obras que eu fiz para o município. Eu asfaltei 88 ruas dentro de um ano. Nós trabalhamos até o dia 30 de dezembro, né, com a usina funcionando. A usina está até hoje parada lá, não trabalhou. Então, eu não entendo também para onde esse dinheiro foi. Porque se comprou pouco para a educação, que é uma secretaria que tem 25% do orçamento. Pelo que eu soube, eles tiveram dificuldade para fechar com 25%, porque ali você é obrigado a gastar. Se você gastar 29,99%, o prefeito é punido. Ele é obrigado a gastar no mínimo 25%. Então ele gasta... Ou seja, 24,99. 24,99. Então ele é obrigado a gastar 25%. Para fechar 25%, eles tiveram um trabalho imenso, porque eles não tinham gastado isso. Na saúde, eles gastaram bem menos do que eu havia gastado. Não compraram asfalto quente, a usina está parada até hoje. Eu não entendo também para onde esse dinheiro foi. Né? Porque por mais que o orçamento seja enxuto, seja curto, esse dinheiro era para ter sobrado para algum outro lugar. Né? Tem uma outra questão também que todo mundo sabe que o prefeito não foi às ruas, né? Muito pouco foi visto. E ele fala num trecho dessa entrevista o seguinte: eu quero aqui fazer uma meia-culpa, abre aspas, né? Eu quero aqui fazer a meia-culpa. Por causa disso, por causa dessa preocupação, ou seja, eu tive que me dedicar ao máximo a reuniões internas, ao trabalho intenso dessa recuperação do município. Ou seja, ele está falando de recuperação. Ele está dizendo que você deixou o município precisar ser recuperado. Em 2018, eu vou estar com você, vou estar nas ruas, vou estar nos bairros, cobrando os projetos que nós elaboramos, fazendo e realizando muito mais para o Nova Friburgo. Ou seja, no final,
ele deixa claro que não foi para a rua porque você deixou, como diz ele aqui, ele teve que recuperar o município. Modesto, eu queria ter pego o município do jeito que ele pegou. Porque eu peguei o município com 240 milhões de dívida, sem equipamento, sem estrutura nenhuma, a prefeitura toda desarrumada. Deixei uma prefeitura arrumada, com uma pequena dívida, mas com equipamentos novos, com uma sala de monitoramento ali de vídeo da cidade, com aquele setor, agora me fugiu o nome, que eu abri na prefeitura para legalização de empresas, abri na prefeitura, me fugiu o nome agora. Junto a Juscerja? Isso. Ali abrimos aquele espaço novo, organizamos as secretarias. Secretaria de Assistente Social não tinha nada. Eu deixei ela toda equipada. Para você ter uma ideia, eu entreguei 8 veículos novos, 0 quilômetro, no dia que eu saí a Secretaria de Assistente Social. Então, nós deixamos uma prefeitura arrumada. Lógico que problemas existem. E eu tenho agora rodado aí pela cidade, vendo como é que estão as coisas. Eu estou vendo o quanto a cidade está suja e o quanto a cidade está esburacada. Não é que não tinha buraco na época que eu fui prefeito, tinha também, mas tinha muitos problemas de recapeamento. Na época do Paulo, ele recapeou muito paralelo. E aqueles asfaltos arrancaram e aquilo ficou ruim. Mas aquilo ali não impedia as pessoas de passar. Hoje tem ruas aí que você não consegue andar, com buracos realmente, e uma usina de asfalto nova parada. Quer dizer, eu comprei uma usina de asfalto nova que está lá parada até hoje. Então, não entendo por que tudo isso. Agora, eu quero deixar bem claro, Modesto, que até hoje, eu não fiz nada para atrapalhar esse governo e não vou fazer. Eu tive, durante os 4 anos, que eu falei no início do governo aqui, um grupo político dessa cidade tentando me atrapalhar e que não estão fazendo o mesmo com o prefeito. E esse prefeito tem um conselho político, tem um grupo, principalmente com 2 empresários fortes da cidade, que foram para a rua com o prefeito, depois dele eleito, disseram que eles iam ter um conselho político, que eles iam discutir as ações do município. Então, quer dizer, além do prefeito ter a equipe dele, ele tem um conselho político aí, formado, posso aqui dizer o nome, porque eles foram da televisão e disseram, não estou aqui fazendo nenhuma... Não, isso foi para a rua, eles pediram voto na rua para ele. Então, foi o Jairo Vermelhinho, o Onei, o próprio vice-prefeito, o Marcelo, que eles iam ter um conselho político administrando, ajudando a administrar. Então, quer dizer, o prefeito hoje, ele tem a faca e o queijo na mão. Porque ele pegou a prefeitura com alguns problemas, sim, com pouco orçamento, sim, mas muito melhor do que eu peguei e com um conselho político ajudaria ele a administrar a cidade. Tá certo. Então, chegando já ao final, só faltam 3 minutos, eu vou fazer essa colocação rápida para você me responder rápido. Voltando à política, passado pouco mais de um ano, após você ter deixado lá a cadeira no Palácio Barão do Nova Friburgo, você sente falta dessa cadeira? Nem um pouco. Nem um pouco? Nem um pouco, até porque tudo que eu pude fazer ali eu fiz. Eu não fiz mais porque não foi possível. E como eu disse, eu estou vivendo uma paz tão grande hoje que eu passo ali, eu nem lembro que eu fui prefeito. Você assimilou bem o resultado das urnas, ou seja, você chegou em 4º lugar, isso te incomodou na época, talvez, mas hoje isso te incomoda mais? Não. No primeiro momento ali, porque a gente via nas pesquisas que a briga ali era eu e o Glauber e os outros muito próximos. Então, qualquer um de nós 4 ali poderia chegar em primeiro, como o Renato chegou. Mas isso passou. Eu tenho certeza que se a eleição fosse hoje, o resultado seria completamente diferente, porque a população viu que o meu trabalho ali era a favor de Friburgo. Os processos polêmicos que eu participei foi a favor da nossa cidade. Eu já tive a oportunidade de ouvir, e você não sei se ouviu, eu já ouvi, que eu estou falando, eu não tenho ligação com candidato, eu não sou ligado a grupo político, a candidato, a ninguém. Eu faço o programa, mas o que eu vejo na rua, eu já ouvi mais de um telespectador que não votou em você, dizendo que está com saudade de você. Você já ouviu isso? Muito. Hoje eu ando na rua, o tempo inteiro as pessoas me parando, me abraçando, pedindo para me voltar, dizendo que está com saudade do meu governo. As pessoas citam muito, Modesto, a questão da rodoviária. Porque quando eu mexi ali, que foi aquela polêmica, todos os candidatos, inclusive o prefeito Renato, porque eu vou voltar com a rodoviária do jeito que era, eu vou fechar ela novamente. Não voltou e não vai voltar, porque aquilo ali hoje é um ponto turístico, é um ponto limpo, é um ponto de se fazer eventos na cidade. Então, quer dizer, na hora de ganhar a eleição, prometeram tudo e não vão cumprir, que ia botar mais 2 UPAs na cidade, tomara conseguir manter aquela. Eu disse isso, tomara manter aquela que existe. Então, foi muitas promessas que o povo vão cobrar muito, e com razão, porque não vai ter condição
de ser feito com o orçamento que Friburgo tem. A não ser que aconteça um milagre no país, não é nem no município, não, que aconteça um milagre no país, que o Estado volte a crescer e aí Nova Friburgo volta a ter os recursos, os apoios que sempre teve do governo do Estado e do governo federal. 30 segundos para a despedida, que aqui você sabe como é que é, né? O Pablo já mostrou lá a plaquinha. Modesto, mais uma vez, muito obrigado a você, a toda a equipe e direção aqui da TV Zoom. Eu estou sempre à disposição, né, aqui de vocês, dos programas aqui, para tirar qualquer dúvida e responder qualquer pergunta. Né, quero agradecer a população de Nova Friburgo e me colocar à disposição ali no INEA para aquilo que for possível resolver. Nem tudo eu vou dizer sim, vai ter muita coisa ali que eu vou dizer não, porque eu vou ter que seguir a lei. E assim como eu fiz, como fui prefeito, aqueles processos polêmicos que tem que ser feito, eu vou fazer também. Eu não estou ali só para dizer sim, nem só para dizer amém. Aquilo que é para dizer não, eu vou dizer também. Aproveitar que nós estamos no início do ano, desejar um bom ano aí para toda a população, que 2018 seja um ano aí de desenvolvimento, de crescimento do nosso país, né, que a próxima eleição aí possa trazer bons políticos, né, para desenvolvimento do nosso país, que possa recuperar a credibilidade política, porque o país não vive sem política, né, mas a política tem que ter credibilidade e nós perdemos isso. Esperamos que 2018 seja o ano da virada, o ano, né, que a gente possa ganhar essa credibilidade novamente, porque nós não conseguimos, Modesto, viver. Tem muita gente que fala assim, tem que acabar com a política. Nós não vivemos sem política. O país, ele é coordenado pela política. O que a gente precisa é de ter bons políticos, com compromisso e com caráter para administrar o país, o Estado e a nossa cidade. Então, um bom ano para todos e, mais uma vez, muito obrigado e continuo sempre à disposição de vocês. Bem, agradecendo a Rogério pelo carinho, está sempre presente, ele nunca nega vir ao programa, nunca negou, desde quando era vereador. Agradecendo o Marconinho, que está lá em cima, meu amigo Pablo Machado aqui embaixo, agradecendo a você, em especial, telespectador que está do outro lado da telinha. Deixo a seguinte frase de Sir Winston Churchill, que foi um notável estadista britânico que viveu entre os séculos XIX e XX. Ele disse o seguinte: um homem pode ocasionalmente tropeçar na verdade. Um homem pode ocasionalmente tropeçar na verdade, mas na maior parte das vezes ele se recupera e vai em frente. Mas na maior parte das vezes ele se recupera e vai em frente. Ou seja, a verdade sempre é altaneira, sempre decisiva. Quem está com a verdade tem uma vida, digamos, mais tranquila, dorme melhor, tá? Melhor. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.